Você já fez algum favor esperando algo em troca? Olha, é natural que muitas pessoas façam algo esperando uma retribuição por aquilo que elas fazem. As pessoas, na sua grande maioria, por onde quer que a gente ande, elas estão buscando agradar a Deus na expectativa de receber de Deus algum favor. A religiosidade, na verdade, ela está permeada pela tentação de se abster de algo para poder receber e ter também o direito de cobrar de Deus por algo que ele julga merecer por aquilo que ele está se abstendo. A religiosidade da retribuição, ela está impregnada nas pessoas e é muito bem utilizada por muitas religiões e também por muitos religiosos. Na época em que a carta aos Hebreus foi escrita, o Império Romano era dominante e os romanos, bem, nós sabemos, os romanos eles tinham um panteão de deuses, deuses esses que os romanos buscavam agradar para evitar qualquer tipo de punição por parte dos deuses. Assim, ritos e sacrifícios eram constantemente observados. Bem, nada tão diferente entre os judeus. Os judeus também, por meio dos seus rituais, por meio das suas regras religiosas relacionadas à moralidade, bem como aos costumes alimentares, muitos judeus passaram a se julgar como sendo merecedores das bênçãos ou dos favores divinos. Em contrapartida a tudo isso, o cristianismo que estava se expandindo, os agora novos cristãos, denominados como ex-gentios, eles também começavam a se questionar: será que eu preciso realizar sacrifícios para agradar a Deus? Como eu posso agradar a Deus? E para responder essas dúvidas, a carta aos Hebreus foi escrita. E nesta carta, o autor, de maneira muito simples, a partir da graça de Deus, pela lente da graça divina, ele diz que nenhum esforço humano é suficiente para merecer os benefícios de Deus. Deus, em sua graça, mediante Jesus Cristo, ele concede a mim, a cada um, de maneira gratuita, aquilo que nós não merecemos e nem sequer conseguimos adquirir por nós mesmos. A partir da graça de Deus, o autor da carta aos Hebreus, ele orienta: não deixemos de nos congregar. Esse versículo, ele é citado por muitas pessoas, tendo como intenção para dizer: olha, não abandone os cultos. No entanto, estas palavras, elas têm algo muito mais profundo para nos ensinar. Porque essa referida congregação, a qual nós somos orientados a não deixar de congregar, a não abandonar, é a mesma que Jesus se referiu e foi registrada pelo evangelista Mateus: a grande trombeta tocará, e ele mandará os seus anjos para os quatro cantos da terra, e os anjos reunirão os escolhidos de Deus de um lado do mundo até o outro. Ante a velha tentação de querer agradar a Deus e dessa forma adquirir méritos diante de Deus, nós somos agora orientados de maneira bem simples para não deixar de nos congregar, ou seja, não dar as costas para Jesus Cristo. A carta aos Hebreus é uma orientação teológica para que ninguém abandone a fé em Jesus Cristo, que é o sacrifício perfeito e agradável a Deus. É preciso fugir da lógica humana, a lógica humana que prescreve meios para fazer por merecer os favores divinos. Não é merecimento, é graça. E graciosamente eu fui chamado para Cristo desde o meu batismo, e pelo batismo eu fui congregado a Cristo Jesus. Mas o fato é, o ser humano busca, o ser humano quer garantias, e diante dessa busca e de querer garantias, a religiosidade criou e continua criando uma série de regulamentações para oferecer garantias para o ser humano, para oferecer garantias para o praticante, na certeza de que esse praticante, por estar se abstendo disso e daquilo, ele pode agora controlar a Deus pelo toma lá da cá. Dessa forma, muitos por aí ensinando que é preciso se abster desse dia,
desse lazer, dessa comida, para ter determinado favor divino. O ser humano, ele está se iludindo nas suas garantias e muitos estão passando a viver um cristianismo ilusório. Romanos e judeus cumpriam ritos e sacrifícios na expectação de serem abençoados por seus deuses e por Deus. E contra esta lógica humana, apreciada pelas pessoas, a carta aos Hebreus indica uma única garantia: o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Por essa razão, o autor nos exorta: não deixemos de congregar-nos. Não deixe a única garantia que você tem, é a garantia de Deus quanto à sua salvação, o sacrifício de Jesus Cristo. Congregar é muito mais do que pertencer a um grupo religioso. Congregar é estar em Cristo Jesus. Então, não deixemos de congregar-nos. Deus te abençoe. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade, se o papai assim nos permitir. Tchau, tchau.